Boa noite, Igreja Batista do Bairro, tudo bem? Então, hoje, nessa quarta-feira, a gente está aqui na casa da Marcela e do Elias para a gente adorar o Senhor, trazer louvores e assim ouvir, né, o que Deus tem para dizer nesta quarta-feira. Então, senta aí onde você estiver, na sua casa, se você está assistindo na televisão ou no celular, se conecte agora com o que vai acontecer no nosso culto e que o Senhor venha assim falar ao seu coração. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos chover, nós queremos chover. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazie de mim, esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar.
Ti possa ser um lugar em que você se sinta à vontade, em estar adorando, em estar falando com o Pai. Declare. Ela pra você, Jesus. Seguro estamos nos braços do Senhor. Você e a sua família, o Marcelo, o Elias, a Isabela que não está hoje aqui, eles estão seguros nos braços do Senhor, assim como todos nós. Encontramos abrigo, encontramos refúgio, consolo, encontramos um lugar seguro, somente nos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada pelo teu grande amor, Deus. Sabemos, ó Deus, que em Ti encontramos descanso, encontramos abrigo. Sabemos que nos Seus braços, ó Deus, estamos seguros, ó Pai. Independente de qualquer circunstância, ó Deus, situação financeira, situação de saúde, situações familiares, ó Deus. Independente dessa pandemia, ó Deus, sabemos que estamos seguros nos Seus braços, ó Deus. Que estamos contigo, Senhor. Que continuemos, ó Deus, a Te buscar, Deus. Que continuemos a declarar que o Senhor é o nosso Rei, Deus. Que nada e ninguém, ó Deus, venha nos afastar do Teu grande amor, Pai. Que dia após dia possamos ter um encontro real com o Senhor, Pai. Deus, eu venho te pedir nesse instante, Senhor, que as pessoas que estão aqui, ó Deus, presentes nesse culto, ó Deus, as pessoas que estão ouvindo as nossas vozes, as pessoas que estão sentadas, ó Deus, conectadas com o Senhor através desse culto, ó Deus, que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, não apenas nesse momento, ó Deus, mas que elas possam ver a Tua mão, ó Deus, agindo dia após dia, em cada detalhe dos dias delas, ó Pai. Que a Marcele, ó Deus, e o Elias, ó Deus, eles possam ver a Tua santa mão, ó Deus, a Tua mão poderosa, ó Deus, agindo na vida deles, ó Deus. Que o Senhor possa abraçá-los e eles venham se sentir, ó Deus, realmente acolhidos, envolvidos com a Tua presença, Deus. Guarde esse lar, ó Deus, guarde todos esses lares que estão sendo inundados, ó Deus, com a Tua presença agora, ó Pai. Que essas pessoas possam falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e em Ti encontramos descanso, em Ti encontramos abrigo, refúgio, ó Deus. É um tempo, Senhor, em que não sabemos quando que tudo vai voltar ao normal, mas o Senhor sabe quando tudo isso vai acabar, ó Deus. Então que venhamos passar por tudo isso, por esse vale, ó Deus, confiando no Senhor, Deus. Que venhamos passar por esse vale nos entregando mais e mais para o Senhor, Deus. Pois sabemos que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa nesses dias. Então que venhamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Muito obrigada, Deus, pela vida da Tua igreja, Deus. Muito obrigada pela vida da Igreja Batista do Bairro, Deus. Obrigada pela vida da liderança, Deus, do pastor, da sua família, do pastor Estevão, ó Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em meio à nossa família, ó Deus. Ó Senhor, estejam com cada um em seus lares, ó Deus. Acende aquela chama, ó Deus, e que eles possam Te buscar mais e mais, ó Deus. Eu sei que em breve estaremos juntos, eu sei que em breve estaremos nos abraçando, estaremos festejando, estaremos ali, ó Deus, no templo, Te louvando, Te adorando, ó Pai. Mas que não venhamos, Deus, deixar de Te cultuar no nosso lar, ó Deus, que venhamos aproveitar esse momento para estar no secreto com o Senhor. Venhamos aproveitar esse momento para Te buscar mais e mais, Deus. Obrigada, Deus, pelo Teu grande amor, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz, mesmo nós não sendo merecedores de nada disso, ó Deus. Essa oração que eu faço, não porque eu mereço, ó Deus, mas em nome do Teu Filho Jesus eu oro assim. Amém. Amém, Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje na casa da Marcele, do Elias, a gente fazer o culto no lar. A cada semana a gente tem estado numa família da igreja, para a gente poder aproveitar esse tempo de estar em comunhão com eles, sem aglomeração, e viver um tempo de comunhão com eles, e dessa forma também a gente poder estar compartilhando o amor de Deus juntos. Hoje a gente está aqui na casa desse casal, da Belinha também, que não está aqui nesse momento. A gente está muito feliz por isso. Então chegou o momento da gente refletir na palavra de Deus. Eu quero começar essa reflexão te fazendo uma pergunta. Uma pergunta muito comum. A gente sempre ouve, faz e às vezes somos surpreendidos com ela. A pergunta é a seguinte: você conhece Deus? Às vezes quando a gente vai evangelizar, vai estar numa ação como essa, missionária, às vezes a gente até pergunta para as pessoas assim: você conhece Deus? Você já ouviu falar de Deus? E qual é a resposta surpreendente que a gente tem? Todas as pessoas dizem que conhecem Deus. Todas as pessoas dizem que já ouviu falar de Deus. Mas se a gente perguntar ou pedir para que elas falem um pouco de Deus, qual seria a resposta que nós teríamos? Eu acho que muita gente teria pouca informação para dar a nós em relação a Deus.
Mas eu não queria ficar focado apenas na ideia da gente conhecer Deus. Eu quero ir um pouco mais além dessa pergunta da gente conhecer Deus. Eu queria que você pensasse comigo agora, diferente. Nós vamos inverter a pergunta. Deus te conhece? Até que ponto Ele te conhece? É comum, como eu falei, as pessoas falarem que conhecem Deus. Conheço. E pessoas das mais diversas que você possa imaginar, crentes, não crentes, não importa, mas elas vão falar que conhecem Deus. Mas o mais terrível talvez seja o próprio cristão falar que conhece Deus, mas talvez ele não é conhecido de Deus. O que na verdade acontece com muita gente. Quero ler um texto aqui, está lá em Mateus capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 21 até o versículo 23. Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pensa só que palavra dura é essa. Você passa uma grande parte de sua vida dizendo que conhece Deus, mas não se deixa ser conhecido por Ele. Ele não sabe quem você é. Talvez pode ser na sua mente um pouco contraditório pelo fato da gente acreditar e pregar que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, até por antecipação. Bom, se Ele sabe, então, tá, mas tem muitas coisas na vida do homem que está oculta. Tem coisas obscuras que não estão claras diante de Deus, e coisas que Deus não... Ele sabe, mas nós não confessamos para Ele. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, porque Ele vai nos perdoar. Então, se eu preciso confessar, é porque eu preciso falar para Ele isso. Eu preciso expor essas coisas para Ele. A gente pode lembrar aqui de um homem na Bíblia que andava com Jesus, que conhecia Jesus, mas que não se deixou ser tão conhecido por Ele assim. Você conhece tanto quanto eu Judas Iscariotes, por exemplo. Judas Iscariotes a gente pode denominá-lo como um cara que costumava roubar, era um ladrão. Ele tinha um vício de roubar, de pegar dinheiro. Ele andava com Jesus, ele conhecia Jesus, mas Jesus não o conhecia na sua totalidade, pelo fato de Judas nunca ter abrido seu coração e confessar esse pecado para ele. Porque quando nós confessamos, a gente confessa para que Deus nos perdoe. A gente já falou isso na igreja numa ocasião, e eu li isso em algum livro e eu não lembro aonde. Quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, é bíblico isso, a Bíblia diz que ele tem que confessar o pecado um para o outro. Quando eu confesso o meu pecado para o meu irmão, se eu confesso o meu pecado para Elias, é na intenção de que eu seja curado. Porque quando a gente pede perdão e confessa, a gente é curado. Mas quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Então, quando eu não confesso para Deus, eu fico então sem receber esse perdão de Deus. Então, Judas está ali anos da sua vida ao lado de Jesus, conhecia Jesus, andava com Jesus, mas não se deixou conhecer na sua totalidade, porque escondeu. E quantas pessoas estão vivendo assim, com pecados escondidos? O que a Bíblia chama de sepulcro caiado. É tão bonito por fora, tem até flores, mas por dentro cheira mal por causa do pecado. Então não é só importante que eu conheça Deus, mas é importante que Ele me conheça, que Ele saiba de fato quem eu sou. Será que Deus me conhece apenas porque sou um pregador, um pastor? Será que Deus te conhece apenas porque você é um levita, alguém que canta, que ministra na casa do Senhor? Porque você é um evangelista, porque você é um diácono? O nosso erro, o agravante da nossa vida é que quando nós queremos confessar pecados a Deus, nós não confessamos tudo que tem que ser falado para Ele. Nós ocultamos algumas coisas que parece que Deus nem sabe, quando na verdade Ele vê tudo.
E nós temos a mania, ou a péssima mania de entregar tudo de bom para Deus, não é verdade? Também já ministrei isso na igreja em uma ocasião. A gente quer entregar a Deus, Deus, entrega o meu coração, eu te dou a minha vida, te dou os meus bens, te dou os meus talentos, entrego a minha casa, como a gente cantou hoje aqui, nessa casa é tua casa, nós deixamos ela para você. Mas não basta, a gente tem que entregar para o Senhor aquilo de ruim também que está dentro de nós. Porque Ele é a única pessoa que é capaz de tirar essas coisas ruins da nossa vida. Dizer, Deus, está aqui o meu coração, é todo teu, Pai. O meu dom, o dom que o Senhor deu a mim, Deus, é para o teu louvor. Então eu te entrego meu louvor, te entrego minha adoração. Mas o que está ruim aqui dentro, se a gente não entrega, vai acumulando uma série de situações na nossa vida que vai nos fazendo mal e vai nos afastando mais de Deus. Então, para que Deus me conheça, eu preciso deixar que isso aconteça. Eu preciso permitir isso através de uma intimidade, da conversa, de uma amizade, através de uma intimidade maior. E quando a gente é íntimo, querido, isso é claro. Quando a gente tem intimidade, a gente não tem segredo. Quando a gente é íntimo, a gente não guarda. A gente vai procurar a pessoa a quem a gente tem confiança e a gente vai abrir nosso coração. Ou será que Deus não é tão íntimo seu a ponto de você não ter coragem de contar os seus segredos para Ele? Esse texto que a gente leu é um dos textos mais fortes que eu leio na palavra de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias, muitos vão dizer para ele, a gente curou, a gente expulsou demônio, a gente falou em outras línguas, nós profetizamos. E ele vai dizer, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Porque gente que faz coisas boas e muito boas na igreja tem demais. Excelentes pregadores, excelentes cantores, ministros, a igreja está cheia de pessoas assim. Mas talvez tem pessoas assim que estão cheias de pecados que não confessam a Deus. Então de nada adianta a gente fazer tais coisas sem que a gente tenha confessado os nossos pecados ao Senhor. Sem que Ele me conheça de verdade. Sem que eu me deixe, dê essa liberdade para Ele me conhecer como filho dEle. Então se eu tenho intimidade com Deus, uma coisa que a gente sempre fala, não é verdade? Eu tenho muita intimidade com Deus. Hoje eu tive uma experiência pessoal com Deus. Hoje. Mas e o pecado? A gente tem confessado pecados a Deus. A gente tem falado com Deus. Numa das ministrações nossa aí anteriormente, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu creio que já deve ter quase um mês, eu preguei lá no livro de Daniel, e lá ele falava sobre clamar a Deus para que cessasse a praga, a pandemia e tudo isso. Mas só que para a gente chegar ao ponto de ter que se apresentar diante de Deus para clamar a Ele, interceder, primeiro a gente tem que confessar os pecados a Deus. Porque os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos distanciam de Deus. Então eu tenho que confessar o pecado a Deus. Quando a gente vai ao templo para adorar o Senhor, é uma prática hoje que não é tão comum como antigamente, na minha época de jovem, mas quantas vezes eu vi os irmãos chegando, se ajoelhavam, se assentavam, mesmo assentados, curvavam sua cabeça ali e oravam ao Senhor. Não é uma oração qualquer, né? A oração simples assim, Pai, obrigado por estar aqui. Mas é uma oração de quebrantamento, de contrição, de confissão de pecados. Porque esses irmãos, naquela ocasião, foram instruídos a quando chegar no templo, chegar na consciência de que estão chegando num lugar que é um lugar de adoração a Deus. E eu não posso me apresentar diante de Deus para adorá-lo sem que eu confesse os meus pecados. Sem que eu entregue para Ele, está aqui Deus, hoje eu pequei, hoje eu falei mal do meu irmão, hoje eu falei mentira, e como eu quero confessar os meus pecados ao Senhor, quero entregar tudo em Tuas mãos, para que eu me apresente diante do Senhor em adoração, com a minha consciência tranquila. Às vezes nós somos encorajados a fazer uma autoavaliação, uma autoanálise da nossa vida, no momento da ceia, quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você imagina se a gente celebrasse a ceia uma vez no ano você ia fazer um autoexame da sua vida? Não, queridos, a gente tem que fazer isso todos os dias da nossa vida. Quando nós acordamos e respiramos esse ar puro, o sol, a chuva, não é por acaso. Não é porque nós merecemos, mas porque Deus é bom. Porque se fosse por nós, pelos nossos pecados, nós não desfrutaríamos de tantas coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. Então a gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor.
Você imagina uma vida inteira servindo a Deus. Quantos irmãos estão aí há mais de 50 anos na igreja? 60 anos, 70 anos, uma vida inteira fazendo coisas na igreja. E no final das contas você ouvir Jesus dizer isso para você: eu não te conheço. Queridos, é hora da gente começar a confessar os nossos pecados ao Senhor. A gente abrir o nosso coração para Ele. Não contar para o Senhor algumas coisas apenas, como se Ele não conhecesse a nossa vida. A gente pode até, enquanto estiver vivo, antes que Ele volte, a gente ficar falando algumas coisas para Deus. Deus, perdoa o pecado da mentira. Perdoe, Deus, o pecado da inveja. Mas os outros pecados que ficam escondidos. O pecado da pornografia, que às vezes você não fala para Deus. O pecado da imoralidade sexual, que às vezes você não fala isso para Deus. O pecado da idolatria, que às vezes você comete. E quando fala idolatria, a gente pensa logo em adoração à imagem. Mas é muito mais do que isso. Então, já pensou no dia lá em que Ele chegar para buscar a sua igreja para reinar com Ele? Ele vai olhar para você e dizer: eu não te conheço. Que dureza! Você já imaginou chegar na casa de alguém, depois de muito tempo sem você ver essa pessoa? E já aconteceu isso comigo. Eu estava num velório em São Gonçalo, e eu fui pregar nesse velório, e no final do velório, do culto, um rapaz me procurou, e todo animado, todo feliz, veio falar comigo: você lembra de mim? Eu não lembro. Tadinho, ele ficou sem graça, mas eu não lembrava dele. Como é terrível isso. Era um amigo que andava comigo lá na bagunça em São Gonçalo e é um pastor, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, pela vida dele. Mas não é chato isso? Você vai todo animado, todo empolgado, eu não sei quem você é. Que frieza, que gelo. Então, queridos, não vamos permitir que isso entre na nossa cabeça e nos condene. Mas ao contrário, vamos permitir que a palavra de Deus entre no nosso coração e nos encoraje a contar tudo que a gente precisa contar para Deus. Já que nós somos amigos dele, já que nós somos íntimos dele, já que nós o conhecemos, então vamos deixar que ele nos conheça também. Não há segredos do Senhor para nós. Não tem segredo de Deus para nós. Ele revela coisas tremendas para a nossa vida. E por que vai ter segredo meu para com Deus? Eu preciso contar tudo para Ele. Eu quero chegar naquele dia, no grande dia. Assim como você vai vivenciar isso também. Seja você crente ou não. Você vai vivenciar isso. Quando Ele vier buscar a sua igreja. E quando Ele olhar para mim e para você, eu quero ouvir dele. Te conheço. Eu sei quem você é. Pode vir que tem um lugar preparado para você. Não quero ouvir de jeito nenhum essa coisa de não sei quem você é, eu nunca te vi. Por mais que você tenha feito isso, aquilo, outro, você pregou, você cantou, você tocou, você fez culto lá, mas eu não sei quem é você, eu não te conheço. Lembra que eu disse uma vez lá na igreja que eu falei aqui na ministração que a gente conhece muitas pessoas que pregam muito bem, que cantam muito bem, que fazem muitas coisas e fazem muito bem em relação à igreja, mas o que Deus está procurando são pessoas que fazem isso, mas que sejam aprovadas por Ele. Porque fazer bem feito muita gente faz. Pregar bem muita gente prega. Mas ser aprovado por Deus, nem todos são aprovados. Então, que deixa Deus saber de fato quem você é. Abre sua boca, vá para o seu quarto, fecha a porta e confesse os seus pecados a Deus. Você está falando com a única pessoa que é capaz de perdoar os seus pecados sem apontar o dedo, sem julgar você. Então não permita que no dia final Ele olhe para você e diga: eu não te conheço. Aproveite enquanto você tem tempo para isso e se arrependa dos seus pecados e confesse a Deus. Para quando chegar aquele grande dia, Ele olhar para você, Ele vai dizer: vem, meu filho amado, para o lugar preparado para você desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.